e chegar com tira dúvidas e exercício. Exatamente, parabéns, garoto. Então vamos lá. Começava na página 75? Página, a gente já corrigiu alguma coisa dessa página? Correção de tarefa, volume 1, página 75. Ele fez um cubinho, completou lá para dar a noção de profundidade com a pontilhada, chamou os vértices de A, B, C e D, depois E, F, G e H. Com base na figura, escreva qual é a proposição relativa, a posição relativa do plano que contém ABCD, plano que contém ABCD, ABCD. Se isso fosse sala de aula, seria a parede do fundo. Em relação ao plano que contém os pontos CDGH. CDGH, perfeito, o teto. Eles se cruzam fazendo 90 graus, eles são perpendiculares. Do plano que contém os pontos A, E, BF, o chão da sala. Em relação ao plano que contém os pontos CD e F, que seria esse plano aqui, ó. Esse plano, né, que vem lá do teto, né, CD, e corta aqui no EF, que seria a base do quadro aqui, né? E aí? São concorrentes, eles se cruzam, né? Concorrentes. Letra C. Do plano que contém os pontos AE, C e H, AE, C e H, essa parede da esquerda, em relação ao plano que contém os pontos BD, G e F, BD, G e F, aquela outra parede ali. Esses planos são o quê? Paralelos, com certeza. Muito bom. Letra D. Inacreditável, né, cara? Tudo tranquilinho demais. Da reta que contém os pontos A e C em relação ao plano que contém os pontos A, B, F e E. Reta A e C seria aquele cantinho lá da sala. Em relação ao plano que contém os pontos A, B, F e E. A, B, F e E. E aí? Aquela reta lá e o chão. São concorrentes de que tipo? Perpendiculares, né? Eles se cortam fazendo 90 graus, né? Então, quando eu falo perpendiculares, já está embutido que é concorrente, tá, galera? Letra E. Na reta que contém os pontos E e F. Cadê o E e o F ali? Deixa eu ver. E e F. Essa intersecção entre a parede aqui da frente e o chão. Em relação ao plano que contém os pontos CD, G e H. CD, G e H. O teto. E aí? São paralelos. Beleza, o plano está ali em cima, a reta está aqui embaixo. Eles se estendem, certo? Mas jamais vão se aproximar ou se afastar. Mantém a mesma distância um do outro. Paralelos são. F. Da reta que contém os pontos G e B. G e B. Essa diagonal dessa parede aí de vocês, né? Concordo comigo? G e B. Em relação ao plano que contém os pontos A, B, E e F. A, B, E e F e o chão. E aí? Essa reta ali e o chão. O que eles são? Concorrentes perpendiculares? Não, né? Com certeza não. Para ser perpendicular, já que o plano é o chão, teria que furar o chão assim, né? E já que ele está oblíquo assim em relação ao chão, então são concorrentes. G. Da reta que contém os pontos HF. Isso, né? A diagonal, né? A diagonal do plano do quadro, digamos assim. Em relação ao plano que contém os pontos E, F, GH. E, F, GH. A reta é contida no plano, certo? A reta está contida no plano. Ou a reta, né? Pertence seria ponto. Então, para ficar bonitinho, vamos fazer assim, ó, HF,
certo? Está contida no plano formado pelos pontos E, F, G e H. Muito bem. 2. 3 pontos colineares determinam um único plano. Justifique. Três pontos colineares. É não colinear. Não colinear. Ah, não colineares. 3 pontos não colineares determinam um único plano. Justifique. Não. 3 pontos colineares determinam um único plano. Ah, é colineares? Aí tá escrito justificar. Que não é, que são os não colineares. Ah, entendi. Tu vê como às vezes o ruído na comunicação. Então tá. 3 pontos colineares determinam um plano. Aí eu achava que o não era a negação da pergunta, era o não do erro do enunciado. Já que eu sou o rei do erro. Então, ó. Está errada essa afirmação, porque eu posso passar esse plano horizontal, esse outro plano aqui, esse outro aqui, o próprio plano do quadro, esse outro aqui, né? Tem infinitos planos. Não. Pois existem infinitos planos que passam pelos pontos colineares. Para determinar um plano, precisamos de 3 pontos não colineares. Para determinar um plano, são necessários 3 pontos não colineares. Digamos que se fizer a resposta completa, como todo professor sempre pede, né? Exercita um pouquinho mais. Mas eu te confesso que eu odiava, e no inglês era yes, no, né? E no, yes I do, no I didn't. Né? Eu ficava puto já com aquilo ali. Né? Vadio, por isso que hoje eu sou semi-analfabeto em inglês. Né? Se eu tivesse caprichado o investimento da minha mãe, que trabalhou para fazer isso, eu poderia me dizer poliglota, porque eu também já fiz italiano, já fiz francês, je parle un, je n'ai pas compris qualquer chose, porém não exercitei o suficiente, fiz alemão, ich liebe dich, 1, 2, 3, 4, 5, mas não aprendi porque fui vadio, joguei meu tempo e meu dinheiro fora. Olha que legal. 67. É isso? 66. E a meia, não podia faltar. Vamos? 1. Sejam RS duas retas do espaço não concorrentes. Não concorrentes. Não se cruzam. É a única conclusão que eu posso tirar. Pode-se afirmar que R e S não são ortogonais. Elas podem ser ortogonais, né? E podem não ser também. Concordam comigo? Existem retas não concorrentes, certo? Que são ortogonais e que não são. Por exemplo, essa reta aqui, ó, essa reta aqui e aquela reta ali, ó, certo? Elas são ortogonais. Se eu fosse medir o ângulo entre elas, né, daria 90 graus. Porém, essa reta que é a diagonal dessa parede e aquela mesma reta lá, elas não se cruzam, não são concorrentes, mas já não são ortogonais. O ângulo entre elas já não é mais 90 graus, certo? Então, aquela afirmação ali, ela é falsa, certo? Mesmo que ela possa estar verdadeira, como ela pode estar falsa, ela se torna falsa, né? O que me deixava extremamente agoniado nesse tipo de questão. R e S são ortogonais. Podem ser, mas como podem não ser, falso. R e S são reversas. Elas
elas podem ser não concorrentes e estar no mesmo plano? Paralelas? Se elas forem paralelas, elas são não concorrentes. Concordam comigo? Continua verificando o enunciado e estão no mesmo plano, porque retas paralelas dá para encaixar um plano nelas. Inclusive é uma forma de definir um plano, né? Uma das várias formas de definir um plano. Duas retas paralelas. Então existe o contraponto do item C ali. Elas podem ser não reversas, no caso de serem paralelas. Ficou falso também. R e S são paralelas. Podem ser, mas podem não ser, o que torna falso. Por eliminação, tem que ser o item E, né, cara? Mas eu vou te dizer que eu tive que pensar bastante para matar essa questão. Fiquei com vontade de ir na C no começo, aí depois raciocinando um pouquinho mais eu percebi, não tem que ser o item E, claro. Ou seja, existe uma perpendicular que passa por essas duas? Uma perpendicular às duas? Existe, né? Certo? No caso de elas serem ortogonais, aquela ali e aquela ali, dá de passar uma reta que seja perpendicular às duas ao mesmo tempo? Dá, né? É só pegar aquela reta ali, ó. Ela vai fazer 90 graus ali com aquela e vai fazer 90 graus ali, ó, com aquela outra. Concordam comigo? Certo? Como o mundo ajuda a estudar a geometria euclidiana, né? Certo? Na verdade, é claro, né? Os engenheiros formados que fizeram esse prédio e desenharam ele foram formados pela geometria euclidiana. Como é que não ia sair um monte de elemento de Euclides aqui dentro dessas construções, né? Certo? Interessante essa forma de entender. Agora, olha só. Voltamos. Pega aquela ali, a diagonal, tudo bem pra ti? Tem que ser criativo, cara. A diagonal tá ali. E essa aqui, elas são ortogonais? Não, já não são mais, né? É como se eu tivesse pegado essa reta, que fazia 90 graus com aquela outra, e eu torci ela. Não pode ser mais ortogonal, né? Certo? Mas dá de traçar uma reta que seja perpendicular a essa e aquela ao mesmo tempo? Onde está essa reta? Aqui e aqui. Onde é que eu traço a reta para ficar perpendicular ao mesmo tempo a essa e aquela ali? Lá no fundo, parabéns, garoto, lá no fundo. Se eu traçar aquela reta lá do fundo, ela vai fazer 90 graus com a da diagonal, claro. E ela vai fazer 90 graus lá quando se cruza com a outra. Parabéns, boa visualização espacial. Tu vê, ó, tu tem que fazer força para poder entender isso. Certo? E se tu não compreender, vamos lá, vamos raciocinar junto. Aonde que está o 90 graus, por exemplo, professor? Entre a da diagonal e aquela linha ali. Eu é que te pergunto, como é que não tem 90 graus? Essa parede aqui e aquela parede lá, elas não fazem 90 graus? Então qualquer reta que esteja naquela parede e qualquer reta que esteja nessa parede, ao se cruzarem, fazem 90 graus. Né? Então tu vê, a própria geometria da sala de aula obriga o sujeito a começar a entender o que está acontecendo. Mas tem que fazer um esforço mental para visualizar essas retas. Eu vejo muitas. Ó. Bom, é E. Vale, ó, eu vou botar um asterisco aqui, cara. Bonita questãozinha essa. Tem que raciocinar bonito ali. Pra poder acompanhar, não ficar magoado. Com licença, meu querido. Me perdoa. Na determinação de um plano são suficientes os elementos a seguir. Duas retas distintas. Duas retas distintas sempre definem um plano? Não. Em que caso que não? Quando elas forem reversas, como é que eu vou botar um plano se elas estão em planos diferentes, né? Retas reversas não definem um plano, e são retas distintas. Então, não. Uma reta e um ponto. Tem um detalhezinho. Dá vontade de dizer que sim, por que que não? É que se o ponto estiver na reta, ficam infinitos planos ali, né? Tem que ser um ponto, isso, fora da reta. Uma reta e um ponto fora dela. Ou um ponto e uma reta fora do ponto, pode ser, né? Não tem problema nenhum. Então tu vê, capciosa aquela letra B ali. Duas retas reversas. Acabamos de falar, como é que eu vou encaixar um plano nela se elas são reversas? A definição de reta reversa é reta que está em plano diferente. Duas retas concorrentes. Se elas se cruzam, então dá para encaixar um plano, bem naquele ponto de cruzamento ali tu pode encaixar um plano, não importa por onde elas se cruzam, né? Sempre vai haver uma posição que tu consegue encaixar um plano por retas concorrentes. Imagina duas linhas esticadas, duas linhas. Elas estão se cruzando num ponto. Tu pode pegar uma superfície ali, né?
e encaixar de tal forma que os 4 risquinhos daquele cruzamento se adequem à superfície que tu vai colocar ali naquela região. Então retas concorrentes definem um plano sempre. Retas concorrentes não podem ser reversas, certo? Sempre vai dar para encaixar um plano nelas. A letra D. Questão 3. Obrigado. Considere as sentenças que seguem. Se 2 planos têm um ponto em comum, então terão também outro ponto comum distinto do primeiro. Por que é verdadeiro isso? Não é bem essa a explicação. Não é bem essa a explicação. Está relacionada, digamos, depois. Mas não é essa a explicação. Se 2 planos têm um ponto em comum, então terão também outro ponto comum distinto do primeiro. Eu ainda melhoraria. Então eles têm infinitos outros pontos em comum. Não, mesma explicação do amigo. Como que 2 planos vão ter um ponto em comum? Eles se cruzam. E como é que fica a figura da intersecção entre 2 planos? Quando 2 planos se cruzam, formam o que entre eles? Uma reta. E uma reta tem quantos pontos? Infinitos. É porque a intersecção entre 2 planos é sempre uma reta. Ou seja, o plano não pode só pegar e encostar o cantinho dele aqui, ó. Aqui tem um plano, aí vem outro plano e encosta só assim, ó, só o piquinho. Por que não pode? Porque plano é infinito, ele vem pra cá, ó. Então ele vai lá e ele vai definir, né, já que ele vai infinitamente aqui, ó, ele vai definir uma reta. E uma reta possui infinitos pontos. Então tu vê como é sutil, né, o raciocínio para confirmar o porquê daquilo ali. 3 pontos distintos determinam um único plano. Exatamente, eles podem ser distintos e colineares. Eles podem ser distintos e colineares. Tinha que ser não colineares. A distância entre 2 pontos de uma reta é um número real que depende da unidade de medida escolhida. A distância entre 2 pontos de uma reta é um número real que depende da unidade de medida escolhida. Deixa eu ver. Tem uma reta, tem 2 pontos. Aí eu digo, tem 10 centímetros. Aí o inglês fala lá, tem 4, ou 3,9 polegadas. Não mudou a distância? Não, né? Mudou a unidade de medida, né? A distância continua a mesma, certo? Beleza? Essa é a sutileza do negócio. A distância entre 2 pontos de uma reta é um número real. Na verdade, a distância entre 2 pontos pode ser representada por um número real, que dependeria da unidade de medida. Mas a distância é aquela coisa física, né? Naquelas 2 situações ali, se eu pegar uma régua, né, de madeira sem números, eu ia verificar, mesmo que estivesse em 2 lugares diferentes, eu ia verificar que aquela distância é igual, né? Representada por números diferentes, certo? Então, perigosa essa aqui também. Falsa. Dá uma vontade de dizer que é verdadeira e a letra E. Questão 4. Bonitinhas questões, cara. Muito obrigado, amigo. Desculpe como. 4. Dá-lhe Euclides. Classifique as proporções a seguir verdadeiro ou falso. Justificando as falsas. Isso me dava uma raiva. O que justificar, né? Era tão gostoso, verdadeiro ou falso. Para que uma reta seja perpendicular a um plano, ela deve ser perpendicular a 2 retas concorrentes do plano. Né? É uma das coisas que a gente estudou lá, né?
Eu tenho que traçar pelo menos duas retas naquele plano, certo? Que sejam perpendiculares àquela reta que eu quero testar, né? Para que uma reta seja perpendicular a um plano, ela deve ser perpendicular a uma reta do plano. A justificativa é a letra A, né? Concorda comigo? Certo? A justificativa é só afirmar o que a letra A afirma. Falso, pois para que uma reta seja perpendicular a um plano, devem haver ao menos duas retas que podem ser concorrentes neste plano que sejam perpendicular à reta testada. Para que uma reta já foi, dois planos são perpendiculares quando uma reta de um deles é perpendicular a uma reta do outro. Dois planos são perpendiculares quando uma reta de um deles é perpendicular a uma reta do outro. Basta uma reta ser perpendicular? Plano, outro plano, são perpendiculares? São, né? São perpendiculares, né? Como é que eu faço para testar que eles sejam perpendiculares? Eu primeiro pego uma reta que esteja num dos planos. Qualquer reta. Posso pegar aquela reta do azulejo ali. Beleza? Basta que uma reta deste plano seja perpendicular ao outro plano. Isso me garante já. Porque pensa bem, se essa parede fosse aqui, ó. Beleza? Nenhuma reta mais desse plano pode ser perpendicular a esse, né? Não tem como tu fazer a reta cortar o plano, furar o plano desse jeito se o plano é torto, né? Vai furar sempre inclinado. Concorda com o que eu estou dizendo? Esse primeiro passo foi: para que dois planos sejam perpendiculares, como os planos da sala de aula ali, aquele cantinho ali, ó. A galera de casa vai só estiver vendo em 3D, né? A câmera não é 3D. Isto aqui é perpendicular a isto aqui. Então eu posso imaginar qualquer reta. Eu poderia pegar uma reta inclinada, eu poderia pegar essa reta. Eu vou pegar essa reta aqui, definida por esse azulejo, por facilidade. Aqui tem uma reta. Eu quero testar se esse plano é perpendicular a este. Primeiro eu tenho que imaginar uma reta no plano, em um dos planos. Se esta reta, se eu conseguir provar que esta reta qualquer for perpendicular ao plano, eu garanto já a perpendicularidade do plano original onde esta reta está desenhada e o plano que eu estou comparando com o primeiro. Porém, como é que eu verifico se uma reta é perpendicular a um plano? Como é que eu verifico? Eu preciso duas retas desse plano que sejam perpendiculares a esta outra reta. Olha que gostoso, tem uma aqui, ó, que é perpendicular a essa, concorda comigo? E tem essa outra aqui, ó, que é perpendicular a essa também, né? Este plano tem duas retas que são perpendiculares a uma reta deste plano. E isto garante que os planos sejam perpendiculares. Beleza? Ou seja, se o cara consegue entender que para testar o perpendicularismo entre uma reta e um plano, ele precisa de duas retas naquele plano, na hora que ele for testar se dois planos são perpendiculares e ele lembra que ele parte de uma reta no plano, pronto, ele usa o mesmo raciocínio. Então vamos de novo, agora que a gente revisou. Era o item C. Dois planos são perpendiculares quando uma reta de um deles é perpendicular a uma reta do outro. Mas ele já está garantindo, a gente estava usando duas retas para garantir que a reta fosse perpendicular ao plano, né? Vamos tentar pegar um contra-exemplo. Vamos tentar pegar dois planos que não sejam perpendiculares e vamos tentar traçar um par de retas perpendiculares entre eles. Pode ser? Se a gente achar esse contra-exemplo, né? Certo? Olha que legal esse plano aqui, ó. Esse plano aqui já não é mais perpendicular a esse, né? Concorda comigo?
será que dá para traçar ao menos uma reta desse plano e desse plano que sejam perpendiculares? Esse plano que é infinito e esse outro plano que é infinito. Será que dá para traçar um par de retas entre os dois que sejam perpendiculares? Se a gente conseguir, a gente mostra que é falso a afirmativa. Né? Que está falando que basta garantir que, que uma reta de um seja perpendicular a uma reta do outro. Essa reta aqui, ó. Essa reta aqui está nesse plano, não tá? Tá, né? E essa reta aqui, ó. Tá no plano da porta? Que ângulo que elas fazem? 90 graus. Esse plano é perpendicular a esse? Não, para ser perpendicular tem que ser assim, né, gente? Aquele plano é perpendicular a esse. Esse é oblíquo, olha como o ângulo não é 90 graus. Concorda comigo? Beleza? Para ser 90 graus tem que abrir a porta toda, né? Aí ficou perpendicular. Beleza? Tu viu, cara, como uma porta serve de plano? Ficou falsa a alternativa, né? Tinha que ter duas retas no outro plano para testar, como eu falei. Uma reta só não é o suficiente. Um par de retas só não é o suficiente. Muito bom esse item também. Ficou falso. E vocês vão corrigir como? Para que dois planos sejam perpendiculares, uma reta de um deles tem que ser perpendicular a duas retas distintas e concorrentes, por exemplo, no outro plano. Certo? Faz essa justificativazinha aí. Muito obrigado pela paciência. Até mais.